Queridos, ainda de pé, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ontem nós estivemos em Barra do Choça e eu perguntei para os meninos antes do culto qual é a sua expectativa em relação a essa reunião nessa noite. Porque, irmãos, se não tiver expectativa, nada acontece. Se você não tiver expectativa, tipo, rapaz, tem a melhor pizzaria da cidade, e você fala para a pessoa, opa, então vamos lá. E você vai com expectativa. Você tem expectativa por viagem. Ah, não, vamos fazer uma viagem para Aracaju. Aí a expectativa e tal, vamos conhecer o norte do Brasil. E a gente tem expectativa por essas coisas, e não é errado, não. Mas se nós não tivermos expectativa pela presença de Deus, se nós não tivermos expectativa por esse momento aqui, se nós viermos aqui, se nós não tivermos expectativa pela nossa comunhão com Deus diária, nada vai acontecer. E ontem eu falei com os meninos, qual é a expectativa de vocês? E ontem naquela reunião, houve uma manifestação muito poderosa da parte de Deus. Não foi por mim, não foi por Will que estava ali, nem Sérgio, mas foi pela expectativa dos irmãos, por aquilo que eles estavam ansiando no coração. Então, vai depender da nossa expectativa a manifestação de Deus na minha vida, na sua vida, não é? Se você tiver expectativa por Ele, neste lugar, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, não que esse culto possa resumir a presença de Deus, não, aqui não. Mas quando a gente se reúne, eu creio que a gente tem que ter expectativa para ter a manifestação dele no nosso meio. Você concorda com isso, amém? Então nós devemos orar por isso, para que Deus possa gerar em nosso coração expectativa pela presença. Quando eu falo de expectativa, eu estou falando de fome, de sede pela presença dele. Então nós vamos orar, pedindo a Deus que gere expectativa em nosso coração. Vamos ler apenas um versículo e a gente ora também nesse sentido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Capítulo 5, verso 10. Encontraram? Eu não vou me demorar muito porque está frio, mas o que eu quero falar com você nessa noite, gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que vai ser dito. Diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos ler mais uma vez, diz assim, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aqui, Pai querido, falando sobre uma expectativa pela Tua presença, uma expectativa pelo Teu toque, uma expectativa, Pai querido, pela Tua glória. E nós não queremos, Pai querido, nada demais, nós só queremos aquilo que já foi nos prometido, que o Senhor estaria conosco, Pai, todos os dias da nossa vida. E nós clamamos a Ti, Pai, por essa presença em nosso meio. Clamamos, ó Deus querido, por um toque maior da Tua graça, da Tua glória, ó Deus, na vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus querido, que aquela falta de vontade de buscar o Senhor, de orar, de ler a palavra, ó Deus, de estar no secreto, ó Deus querido, que essa barreira seja quebrada e que nós possamos, Pai querido, romper, Deus querido, com todo esse ciclo, Pai, de frieza em nossa vida, no nome de Jesus Cristo, e que nós possamos ir para níveis maiores em Ti. Ó Pai, nós queremos apresentar também essa palavra lida que, ó Deus, já é ungida, é a Tua palavra, ela já é, Pai querido, o Logos do Senhor, mas nós queremos Te pedir iluminação sobre essa verdade, no nome de Jesus Cristo, Pai. Fale ao nosso coração, nós repreendemos todo ladrão da semente, no nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, igreja querida. Irmãos, eu tenho feito algo dentro desse tema que eu já tentei sair dele, pelo menos na comunidade não, mas fora eu já tentei sair, mas o Senhor, Ele não permite que eu saia desse tema a respeito da eternidade, porque nós estamos nos preparando para a eternidade,
eu disse semana passada e retrasada algumas coisas sobre a questão de o minuto zero da nossa vida. Eu não quero tomar muito tempo com isso, que a gente já falou em outras mensagens, mas só para que nós entendamos, eu não sou matemático, mas um matemático fez alguns cálculos, e se você tivesse a oportunidade de viver 300 milhões de anos, e se isso fosse multiplicado pela eternidade, você não sairia do minuto zero da sua vida. Então, irmãos, a eternidade que nós vamos viver nos céus é uma eternidade já definida em relação à nossa salvação em Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e que estão desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como diz Filipenses 2, verso 12. Todos aqueles que estão desenvolvendo a salvação, irmão, a salvação ela é gratuita e já estamos definidos. Mas no que diz respeito à nossa posição em Deus, nós precisamos cuidar disso aqui, para que na eternidade nós estejamos mais perto do Senhor. Amém, querido? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então, o que vai ser julgado no tribunal? As nossas obras. As obras dos cristãos serão julgadas neste tribunal. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus está vindo sem demora, e com ele está a recompensa para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, o que vai ser julgado em relação às nossas obras? Vai ser julgado nossas palavras, pensamentos, as nossas atitudes em relação ao reino dos céus, as nossas atividades e o nosso comportamento. E hoje eu gostaria de falar sobre 2 itens desse que vai ser julgado no tribunal de Cristo, que é justamente as palavras e os pensamentos. Nós vamos ser julgados diante do tribunal por aquilo que falamos e por aquilo que pensamos. A nossa vida íntima, ela vai estar exposta no tribunal de Cristo naquele dia. Deus vai julgar a nossa intimidade por meio de Cristo Jesus no tribunal de Cristo. Todos os nossos pensamentos e motivos estarão diante dele naquele dia. Tudo aquilo que está no mais secreto do nosso interior vai ser julgado. Romanos 2, verso 16, fala sobre isso. Diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Quantos podem dizer comigo? Segredo das pessoas. Vai ser julgado. Agora eu queria ler para você na nova Bíblia Viva, o mesmo verso. É Romanos 2,16, diz assim: chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos. Então, nós vamos ser julgados. Nossos pensamentos, nossos motivos, nossos segredos, aquilo que está no mais secreto do nosso coração, vai ser julgado dentro do tribunal. Todas as palavras, falando de palavras que nós falamos, palavras ocultas, todos os segredos que nós falamos às escondidas, vão ser tudo trazido no tribunal de Cristo. Tudo que a gente sussurrou no interior do quarto, tudo que foi no mais secreto, ali no pé do ouvido, vai ser proclamado para todo mundo no dia do tribunal. Todo comentário que a gente fez, comentário pejorativo, maldoso, tudo aquilo que nós dissemos contra o nosso irmão, vai ser revelado no dia do tribunal. É mesmo? É. Lucas 12, verso 2, diz assim: e não há nada, Jesus que está falando aqui, e não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Né? E aí o verso 3, ele diz assim, ó: porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, sussurrando, né, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Então, irmãos, tudo que nós falamos vai ser trazido diante do tribunal de Cristo. Agora, quando eu digo tudo que nós falamos, são todas as palavras inúteis, todas as palavras à toa, todas as palavras que não glorificam ao Senhor. Tá? As palavras que nós falamos, que são palavras benignas, elas não vão estar diante do tribunal. Mas tudo aquilo que a gente fala, e que, por exemplo,
eu preciso que Joel saia do ambiente para que eu comente algo a respeito dele, isso aí vai ser trazido diante do tribunal. Se eu estou na mesa com alguém e eu preciso comentar algo a respeito dessa pessoa, mas eu preciso que essa pessoa saia do ambiente porque o que eu vou comentar não é bom, isso aí vai estar diante do tribunal de Cristo naquele dia. Toda palavra má que nós falamos na ausência do nosso irmão vai ser exposta naquele dia. E isso aqui, irmão, também vale para a família que fala mal uns dos outros dentro de casa. O marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido. E tem isso? Tem. O irmão que fala mal do irmão. Salmo 50, verso 20 diz assim: senta-te para falar contra o seu irmão e defama o filho de sua mãe. Então, as nossas palavras vão definir o nosso destino eterno. As nossas palavras vai definir aonde nós estaremos na eternidade em Jesus. Eu não estou falando, irmão, sobre perda de salvação, mas eu estou falando sobre a nossa posição em Cristo. O que nós falamos pode nos aproximar do Senhor ou pode nos afastar dele. Você está comigo? Está dando para pegar? Mateus 12, verso 36 diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Digo a vocês que no dia do juízo, Jesus falando, as pessoas vão dar conta de toda palavra inútil. Não é toda palavra que falamos, mas é toda palavra à toa, toda palavra frívola que nós falamos, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Aí, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Entendeu? As nossas palavras vão definir o nosso destino eterno. As nossas palavras, elas vão definir aonde estaremos em Jesus na eternidade. E para nós, pastores, no meu caso, no caso de Will, no caso de Joel, né? No caso da nossa irmã Ivana, nós que, né, eu falo que Ivana ela é uma pregadora também da palavra, está com célula. No nosso caso, nós vamos ser julgados com muito mais rigor. Os mestres, aqueles que ensinam a palavra, eles serão julgados com muito mais rigor. Tiago 3, verso 1, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Todo aquele que ensina a palavra vai ser julgado com muito mais rigor. E aí eu fico pensando, sabe, irmãos, até nos pregadores youtuber. Eu não falo dos homens de Deus que tem por lá. Eu posso até citar um homem de Deus que eu paro para ouvir no YouTube, por exemplo, Luciano Subirá, Hernando Dias Lopes, né? Que são homens de Deus que estão ministrando a palavra ali. Mas existem youtubers que estão buscando like, que estão buscando seguidores, que estão buscando fama e sucesso, e eles têm ministrado cada podridão na internet, e essa turma aí, elas vão ser totalmente julgadas pelas suas ações, pelas suas palavras, com muito mais rigor diante do tribunal de Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, quando estamos com a palavra, com a Bíblia na mão, e não tem jeito, o Senhor nos chamou para pregar a palavra e nós vamos pregar a verdade de Deus, amém? Glória a Deus. Agora aqui, irmãos, no verso 2 de Tiago 3, nós encontramos um atalho para a maturidade, um atalho para ser filho maduro, porque a Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus em maturidade. É claro que nós nunca vamos chegar lá, mas o nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. E em Tiago 3, verso 2, nós temos um atalho para uma vida madura em Cristo. O verso 2 de Tiago 3 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se eu quero ser maduro, se eu quero ser perfeito, se eu não quero errar, eu devo ter cuidado com aquilo que eu falo. Porque se eu ter cuidado, se eu tiver cuidado com o que eu converso, com o que eu pronuncio, com as palavras que eu falo, se eu editar minhas palavras, se eu pensar antes de falar, eu estou caminhando para a maturidade. Amém, querido? Quantos podem orar comigo aqui nessa noite, levantar sua mão e dizer: Senhor Deus, põe um guarda nos meus lábios
e me dá sabedoria nas palavras. Amém. Se nós orarmos assim, irmãos, tem coisa que eu vou falar e o Espírito Santo, ele me aperta o coração para que eu não diga. Sabe, essa semana retrasada mesmo, um moço acabou derrapando e tal, e eu fui comentar sobre essa situação, e aí o Espírito Santo falou assim: com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Eu falei: oh meu Deus, tem misericórdia, não está mais aqui quem falou, não está mais aqui quem comentou, né? E a gente fica, irmãos, tentando se justificar, porque fulano caiu, mas eu estou em pé. E a Bíblia fala que você que está em pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Agora, se a gente começar a orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda nas minhas palavras, o Espírito Santo vai começar a te ajudar. E coisas que você vai até comentar com a sua esposa, lá no interior do quarto, o Espírito Santo vai falar: não fala isso não, não fala dessa forma, né? Não converse, porque parece que na intimidade do casal a gente pode falar das pessoas, parece que na intimidade a gente pode trazer o nome do irmão. Ainda mais, eu sempre falo, né? Nós que somos pastores e líderes, parece que a gente pode falar dos irmãos, que a gente pode falar daqueles que estão, né, sob nossa liderança, e não pode não, irmão. Pastor também não é permitido falar não, é qualquer irmão. Então, queridos, todos nós aqui, nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós falamos, principalmente com aquela pessoa íntima, com aquela, né, no caso do esposo, com a esposa com o esposo, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque todas as palavras, elas estarão diante do tribunal de Cristo. Mas aí, tem uma outra coisa que vai ser julgada, além das palavras, que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estarão diante do tribunal de Cristo. E quando eu li esse verso, eu fiquei preocupado, porque eu falei: então agora tudo que eu penso vai estar diante do tribunal e eu estou perdido. Eu vou ficar lá distante na colina, eu não vou nem chegar diante do trono de Deus. Mas aí o Senhor falou para mim que são os pensamentos que nós armazenamos contra o irmão, contra a esposa, contra o esposo, contra o colega de trabalho, o chefe, né? E a gente armazena um pensamento e a gente não se refaz, e aquele pensamento fica ali, e aquilo ali vai gerando mágoa, vai gerando amargura. Não é todo pensamento que vai estar diante do tribunal de Cristo. Então, os tipos de pensamentos que serão julgados diante do tribunal são os maus pensamentos. Aí eu gostaria que você abrisse comigo, eu quero esperar você, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 4. Queria que você abrisse comigo essa passagem, e nós vamos ler juntos aqui. Eu vou ler, você vai me acompanhar na leitura, porque é muito importante, irmãos, que nós abramos a palavra de Deus. É muito importante que nós leiamos a Bíblia, porque ela tem poder. Quando nós lemos a palavra tem poder de transformação. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, a palavra diz assim. Acharam? Opa, tá bom aí, hein? O povo tá de boa. Então diz assim, ó: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Paulo está falando. Pois quem me julga é o Senhor. Versículo 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas que está oculta das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Note essa palavra aí, desígnio dos corações. Eu não sei na sua versão como está essa frase aí, desígnios, né? Mas essa palavra desígnios tem a ver com pensamentos do coração, propósitos do coração. E aí eu separei aqui na versão Bíblia Viva o versículo 4, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, que diz assim, Paulo falando: minha consciência está limpa, mas mesmo isto não é a prova final, é o Senhor quem me julga. Paulo está falando: minha consciência está limpa, eu estou procurando aqui, eu estou examinando minha mente está limpa, mas mesmo minha mente estando limpa, mesmo eu não tendo ciência de nada, ele está falando assim: isso aqui não é a prova final de que eu estou bem, é o Senhor quem vai me julgar. Aí o versículo 5, do mesmo texto que a gente está lendo agora em outra versão, diz assim, ó: assim tenham cuidado de não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor,
Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Então naquele momento cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Então todas as nossas intenções, toda a nossa motivação estará exposta diante do tribunal naquele dia. E como é que eu sei como está a minha motivação diante de Deus? Isso aí é conversa só para uma mensagem só a respeito de como nós estamos trabalhando na obra de Deus. Eu vou deixar para depois. Mas se você quiser saber qual é a motivação com que você tem feito a obra de Deus, em uma outra mensagem eu vou falar a respeito disso. Mas ainda caminhando a respeito do pensamento que estará diante do tribunal de Cristo, Jesus falando a respeito dos discípulos de Jezabel, uma mulher que tinha na igreja de Tiatira, que a si mesma se declarou profetisa, lá em Apocalipse 2, no verso 23, Jesus fala assim: matarei os seus filhos, falando dos discípulos dessa mulher, né? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus está falando assim: eu sou aquele que conhece mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, Jesus sonda a mente e sonda corações, e Ele vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Agora, essa parte é a parte boa da mensagem. Como é que nós fazemos para chegar de boa no tribunal de Cristo? Como é que eu faço para chegar bem diante do tribunal de Cristo? 1 João, capítulo 2, verso 28. Já que as minhas palavras vão estar diante dele, já que os meus pensamentos vão estar diante do Senhor, como é que eu faço para chegar diante do tribunal? Aí 1 João 2, 28 diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele. Como é que eu faço para chegar bem? Filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Como é que eu vou chegar no tribunal de boa? Permanecendo em Cristo. Amém? É assim ou não é? Permanecendo em Jesus. Permanecendo como? Permanecendo na presença dele. Permanecendo na unidade, na comunhão, na palavra, na adoração. Permanecendo na congregação, né? Quantas pessoas, irmãos, nessa pandemia foram embora da igreja? Não falo aqui da comunidade, não. Eu falo de muitos amigos pastores que estão chorando por irmãos que estavam bem e que hoje eles não estão nem em casa, eles estão no mundo. Muitas pessoas se foram. Não permaneceram em Cristo, não permaneceram na palavra. E o pior de tudo é que eles dizem que estão em Jesus lá fora. Tem um apóstata hoje, gente, que é o pior de todos. É aquele apóstata que diz que está em Jesus ainda. Porque quando uma pessoa se afastava do Senhor nos tempos antigos, lá meus 30, 40 anos, e você encontrava com ela na rua, e aí, não, rapaz, eu infelizmente estou afastado do Senhor, estou afastado da igreja. Mas hoje não. Hoje o cara, ele vive uma vida promíscua, uma vida de bebedice, de embriaguez, de festa. E quando tu pergunta, pai, como é que você está? Estou bem, estou com Jesus, graças a Deus está tudo em paz. Então hoje estamos vivendo esse problema dentro da igreja. O apóstata, ele não se considera mais um apóstata. Mas como é que eu faço para permanecer em Jesus? Aí, ainda em 1 João, no capítulo 4, verso 17, queria que você abrisse o teu coração para receber essa palavra. 1 João 4, verso 17, a Bíblia diz assim: e à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos e nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Olha, à medida que eu permaneço em Cristo, o meu amor vai sendo aperfeiçoado. O meu amor vai se tornando completo. E aí eu não vou ficar envergonhado e nem perturbado no dia do juízo. Mas eu vou me apresentar, podemos nos apresentar diante dele com confiança. Aí ele fala, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Como é que eu faço para chegar bem
diante do Senhor Jesus Cristo. A minha vida neste mundo tem que ser como a vida de Cristo. Do mesmo jeito que Jesus viveu, eu preciso viver aqui. Como é que eu vou chegar bem no tribunal? Eu vou chegar bem no tribunal reproduzindo o caráter de Jesus nessa terra. Amém? Então, palavras e pensamentos estarão diante do Senhor naquele dia. Mas hoje aqui, nós podemos dar um reset naquilo que temos falado. Nós podemos dar um delete nos pensamentos que temos, né? Nós podemos dar um delete nas palavras. Talvez você não se recorde, mas o Espírito Santo ele pode trazer à tua memória alguma palavra que foi falada, algum pensamento, alguma mágoa, sabe? Alguém que está lá no fundo do coração e que você guardou e nem percebeu que guardou, mas quando toca no assunto daquela pessoa, aí o coração fica ruim. O Senhor pode nos libertar disso nessa noite. Você crê? Amém? Talvez, como eu disse, talvez você pense assim, não, estou bem, né? É como Paulo disse, olha, a minha consciência não me acusa de nada. Mas ele diz assim, mas eu não me julgo. Eu deixo isso aí para o Senhor. Então, mesmo se a nossa consciência não está nos acusando de nada, é muito bom nós fazermos orações sempre pedindo ao Senhor, está tudo bem comigo? Está tudo bem com a minha mente, né? Está tudo bem com os meus pensamentos? Eu tenho guardado alguém no meu coração? Porque o nosso coração é enganoso. Jeremias, no capítulo 9, o verso 17, ou é 17, 9, diz que o coração do homem é perverso, é enganoso. Quem pode conhecer o coração? Então, querido, eu gostaria, nessa noite, que nós orássemos a respeito disso. Amém? Para que o Senhor possa revelar. Se tem alguma palavra que eu falei, e essa palavra ela está aí pendurada para o tribunal, vamos pedir ao Senhor, eu quero deletar essas palavras em nome de Jesus Cristo. Se eu preciso me refazer com alguém, com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, com minha filha, com meu irmão, com minha irmã, eu preciso, sabe, eu acho interessante. Jesus, ele é tremendo. O ano passado, eu estava aqui em casa, e eu comecei a fazer essa oração, Senhor, tem alguma coisa no coração? Tem alguma contaminação em mim? Eu comecei orando. Aí um dia, acho que depois de uns 15 ou 20 dias, eu estava no quarto, 3 horas da manhã, eu ouvi assim, Jó. Aí eu olhei para Dan dormindo. Aí eu entendi que era ele, né? Aí eu fui para o lugar de oração, e eu falei, o senhor quer falar comigo? Ele falou, eu quero. E eu fiquei ali orando, uns 30 minutos, orando, intercedendo, naquela oração que a gente sempre faz todo dia. E aí, com 30 minutos de oração, ele falou assim, fulana. Eu falei, o que tem? Ele falou, você precisa se refazer com ela. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, precisa, porque assim. Ele me falou a situação. Eu falei, eita, rapaz, é mesmo? É. E essa pessoa já tinha aí mais de 2 anos, 2 ou 3 anos, que tinha se desligado da comunidade, tinha ido embora. Eu falei, eita, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Agora eu fiquei com vergonha, né, irmão? Porque pedir perdão não é bom. Quem é que gosta de pedir perdão? De se humilhar e falar assim, ó, eu errei. Isso é bom, gente? Para mim não é não. Para mim é uma vergonha, sabe? Para a gente chegar diante de alguém, meu Deus, a língua chega a pesar. Mas aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, tu quer que eu faça o quê? Eu vou ligar? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou resolver. Eu falei, tá bom. Aí eu já contei isso uma vez lá na comunidade, no sítio. Aí, no mesmo dia, quando é 1h da tarde, 1h30 por aí, o interfone toca. Quando eu atendo a pessoa, eu falei, mas rapaz, Jesus é ligeiro demais. E aí, quando eu atendi, eu não sabia, mas Daniela tinha marcado com essa pessoa para resolver uma situação, não é situação profissional aí, e a pessoa chegou e aí Jesus falou, vai, agora. Falei, meu Deus do céu, é nós. E aí conversei, pedi perdão. Eu chorei por dentro, ela chorou por fora, né? Porque eu não sou muito de choro externo, mas foi um momento tão precioso na presença do Senhor. E foi tão fácil, gente. Depois que porque você não quer se humilhar, a gente não quer nos humilhar, né? Mas aí depois foi tão bom, foi tão perfeito, Jesus faz as coisas tão boas, e a gente ali, nós nos abraçamos, e foi um reatar da nossa amizade, né? Da nossa irmandade, e hoje essa pessoa conversa com Dan praticamente todo dia, já foi aqui da comunidade, e assim a amizade foi restabelecida novamente, e foi maravilhoso, amém? Aí se você topar nessa noite fazer uma oração,
falando, Senhor, tem alguma coisa no meu coração? Eu acredito que vai aparecer. Eu creio que sim, porque a gente acaba, irmãos, no decorrer da nossa caminhada, guardando situações sem perceber que nós guardamos. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso? Aleluia. Eita glória. Ô Zé, pega aquela viola ali, mano. Me ajuda aqui no dedilhado aqui, celestial aqui. Irmão, como eu disse a você, no meu coração pode estar tudo bem, no seu coração pode estar tudo bem, mas quem sabe no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria nessa noite que nós orássemos com toda sinceridade, pedindo ao Senhor, porque nós vamos estar, irmãos, diante desse tribunal e a coisa é séria, né? Nós temos tratado isso aqui durante tanto tempo com muita seriedade, porque vai ser a nossa definição eterna. Vai ser a nossa definição eterna. Nós vamos nos definir eternamente. Então precisamos pensar nisso aí com muita seriedade, com muito cuidado, tá bom? Eu não vou ministrar por isso na comunidade aqui, em relação a isso aí. Eu já estou, assim, a minha alma já está pedindo outras coisas, mas o Espírito Santo fala, não, segura aí, vamos mais, né? E aí eu tenho falado sobre esse assunto aqui, exaustivamente, porque o Senhor quer que nós nos preparemos para esse tempo. Vamos orar a respeito disso. Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome do teu Filho, Pai, nós estamos aqui diante da tua presença nessa noite e nós ministramos, ó Deus querido, essa verdade tão poderosa. A tua palavra diz, Pai, que tudo que está oculto vai ser revelado. Aquilo que foi dito às escuras, às escondidas, no interior do quarto, aquilo que foi dito, Pai querido, no sussurro dos ouvidos vai ser trazido às claras. Mas nós queremos nessa noite diante do Senhor, Pai, apresentar nossa vida, as palavras que falamos, aquilo que pensamos ao Senhor. E nós queremos te pedir, Pai Santo, uma nova chance, para que possamos nos refazer diante do Senhor, Pai. Ó Deus querido, se nós temos guardado alguém em nosso coração e nós nem percebemos isso, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor possa trazer revelação, pela tua imensa bondade, pelo teu imenso amor, Pai. Se existe algo, ó Deus, no coração desse esposo, Deus querido, ele nem sabe, já está tudo bem com ele, ó Deus, e sua esposa, mas, ó Deus, ele nem sabe que ele guardou alguma coisa, a esposa também nem sabe que alguma coisa ficou ali. Ô soberano, traga isso à existência. Ó Deus, alguma coisa que nós fizemos contra os nossos filhos e nós não percebemos, Pai. E, ó Deus, está guardado tudo isso. Ó Deus, aquilo que o filho fez contra o pai, que os irmãos fizeram uns contra os outros, ó Pai. Ó Deus, que o irmão em Cristo também, ó Deus, praticou contra o seu irmão e ele não percebeu. Nós pedimos a Ti, Senhor, traz à existência, traz à tona, revela, Pai. Porque nós queremos chegar no tribunal com confiança. Nós queremos permanecer em Cristo. Nós queremos que o teu amor, Pai, seja aperfeiçoado em nós. E que esse amor seja completo. E que nós possamos chegar diante do Senhor naquele dia, Pai, com toda confiança. Porque nós permanecemos em Jesus, reproduzindo o caráter do Senhor por onde nós passarmos, Pai. No nome do teu Filho eu clamo ao Senhor, Pai. Faça isso conosco, faça isso com essa comunidade. Ó Deus, nos prepare para esse grande dia. Nós oramos ao Senhor, Pai querido, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus.